Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta com mais um vídeo aqui na nossa série de aula Regimento Interno da Assembleia Legislativa, concurso que está chegando da Assembleia Legislativa. Talvez de repente, não sei em que momento você vai estar vendo esse vídeo, pode ser que quando você ver já está acontecendo aí, o edital já esteja na praça, né? Mas já nesse momento que eu estou gravando, estamos em agosto e aqui tudo indica que tudo já foi comunicado, o edital sairá agora em setembro, né? Do concurso da Assembleia Legislativa, uma carreira fantástica, cargos espetaculares, uma carreira incrível para você que tiver a felicidade de passar no concurso, tá bom? Então, inscreva no canal, deixa um like no vídeo, assista todas as nossas aulas. Temos a aula zero que fala sobre a carreira, né, sobre o concurso, sobre a visão do concurso, sobre a carreira, né, lá no começo, todos os cargos, valores que você receberá até o final da carreira, o ingresso, sobre o auxílio alimentação bacana de 200, aliás, de 2.100, enfim, muito bacana a carreira da Assembleia Legislativa. E aí nós estamos com esse material para ajudar de repente você aí a gabaritar as questões de regimento interno, tá bom? Aqui a lei seca do regimento interno e algumas pontuações de aqueles pontos que a gente entende que pode ser importante, que pode cair na sua prova, tá bom? Vamos lá ao regimento interno, tá bom? Título 6. E aí nós vamos falar sobre das matérias sujeitas e a disposições especiais, né? O que seriam essas matérias sujeitas e essas disposições especiais? Vamos lá, capítulo 1º, da proposta à emenda à Constituição do Estado do Tocantins. Vamos lá, artigo 177. Artigo 177. A Assembleia apreciará a proposta de emenda à Constituição do Estado do Tocantins se apresentada, lá, vamos lá, ó, elas serão apresentadas, eles vão apreciar, né, as emendas à Constituição que for apresentada por um terço mínimo de membros da Assembleia, um terço da Assembleia representa 8, né, considerando que a Assembleia hoje dispõe-se de 24 deputados. Então, a gente pode observar que um terço disso é 8, né? No mínimo 8 deputados precisa, né? Pelo governador do estado, por 60% das câmaras municipais, manifestando-se cada uma delas pela maioria de seus membros, ou seja, Tocantins tem 139 municípios, né? 139 câmaras municipais. O que acontece? 60% dessas câmaras municipais, né? E um projeto, vamos imaginar que representasse por ela, por 60% das câmaras municipais e com a aprovação de seus membros, né? Artigo 178-A. A Constituição Estadual não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal de estado de sítio ou de estado de defesa. São situações em que não pode haver emenda à Constituição do Estado. Artigo 179. Lida no expediente, a proposta de emenda à Constituição será encaminhada para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, onde aguardará a apresentação de emendas pelo prazo de 10 dias, tá? Parágrafo 1º. Esgotado o prazo previsto para apresentação de emendas ao projeto, disporá a Comissão de Constituição, Justiça e Redação de 5 dias para emitir parecer sobre a matéria de emenda, né? E em seguida encaminhar para apreciação em plenário. Parágrafo 2º. Publicando o parecer, será o processo incluído em primeiro lugar na ordem do dia da sessão, que se segue a fim de ser discutido e votado em primeiro turno. Parágrafo 3º. Terminada a votação, previsto no parágrafo anterior, entrará o projeto em discussão e votação no segundo turno, no prazo, ocasião em que não mais se admitirá emenda em qualquer espécie. Então, no caso aí, no segundo caso, não caberá mais emenda, tá? Antes da primeira votação, cabe. Depois disso, não pode mais ter inclusão de emenda, beleza? Capítulo 2. Dos projetos de iniciativa do governador, né, com solicitação de urgência. Artigo 180. O projeto de lei de iniciativa do governador do estado para qual tenha solicitado urgência
Fim do prazo de 45 dias, né? Fim do prazo de 45 dias de seu recebimento pela Assembleia, sem manifestação definitiva do plenário, será incluído na ordem do dia da primeira sessão subsequente, sobrestando a deliberação quanto aos demais assuntos, para que se ultime, né, a sua votação. Ou seja, se o projeto do governador mandou o projeto de emenda para a Assembleia de Constituição e ele solicita urgência, esse projeto ele está na Assembleia no prazo de 45 dias e de nenhuma forma teve qualquer tipo de manifestação definitiva do plenário da Assembleia. O que acontece? Chegando esse prazo, ele é automaticamente incluído na ordem do dia da sessão, né, da primeira sessão seguinte ao prazo, né, sobrestando então a deliberação de quanto aos demais assuntos, né, ele vai entrar na frente de qualquer coisa para que se tenha uma votação. Parágrafo 1º. A solicitação do regime de urgência poderá ser feita pelo governador do estado depois da remessa do projeto qualquer fase de seu andamento, a aplicação a partir daí o disposto do artigo anterior. Parágrafo 1º, ou parágrafo 2º. O prazo previsto no caput deste artigo não corre nos períodos de recesso da Assembleia Legislativa, ou seja, fora do período do próximo, dentro do período de recesso não conta-se, né, para os 45 dias. Capítulo 3º, capítulo 3 das matérias de natureza periódica, seção 1, dos projetos e fixação de remuneração de deputados, governador e vice-governador. Vamos entender. Artigo 81. O subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa do Estado, na razão de, no máximo, 60% daqueles recebidos pelos deputados federais. Isso é previsto, né? Está na Constituição. Então, o deputado estadual ele recebe no máximo 75% dos que são recebidos pelo deputado federal, não mais do que isso. Observando, dispõe o artigos 39 do parágrafo 4º, 57, parágrafo 7º, 151, inciso 2º, 152, inciso 3º e 153, parágrafo 2º da Constituição Federal, que lá já diz, mais ou menos, lá determina, né? Então é só cumprir-se, né? O artigo 81 aqui, no caso, esses que estão com essa risquinha aqui, eles foram revogados. Parágrafo 1º. O subsídio do governador, do vice-governador, secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa também da Assembleia, observando o que dispõe o artigos 37, e aí tem todos esses artigos aqui lá da Constituição Federal também. Realmente vai seguir, né? Esses aqui, todos esses aqui são parágrafos que foram revogados pela resolução de número 287, de 23/3/2011. Seção 2, da prestação de contas, né? Da prestação e tomada de contas. Artigo 182. Recebido o processo de prestação de contas à mesa, independente de leitura no expediente, mandará publicar dentro de suas peças o balanço geral das contas do Estado com a documentação que o instrui e o parecer do Tribunal de Contas e fará a distribuição em avulso a todos os deputados. Artigo 83. Após a publicação e a distribuição dos avulsos, o processo será encaminhado à Comissão de Finanças, Tributação, Fiscalização e Controle. Parágrafo 1º. O relator terá prazo de 30 dias para apresentar o parecer sobre a prestação de contas, concluindo com o projeto de decreto legislativo. Segundo, no prazo estipulado do parágrafo anterior, poderão ser formulado pedido de informações, ou seja, o relator da comissão, ele está de posse dos documentos lá, ele pode pedir mais informações que ele acha que pode ser pertinente, né, para a elaboração do seu parecer sobre as contas. Parágrafo 3º. Se o parecer do relator for rejeitado na comissão, o seu presidente designará novo relator que dará parecer do ponto de vista vencedor no prazo de 15 dias.
Parágrafo 4º. Aprovado o parecer, será publicado e distribuído avulso e encaminhado à mesa, né, para que seja incluído na ordem do dia, para discussão e votação em um único turno, né, a votação, então, das contas aí do governador. Artigo 184. Se as contas não forem aprovadas pelo plenário, o projeto será encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para que indique, através de projeto de decreto legislativo, as providências a serem tomadas pela Assembleia. Tá? Artigo 185. Se o governador não prestar contas através do Tribunal de Contas dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, a Comissão de Finanças, Tributação, Fiscalização e Controle as tomará, conforme o artigo 19, inciso 8º da Constituição Estadual. Seção 3 do Plano Plurianual de Diretriz Orçamentária e Orçamento Anual. Artigo 186. Recebidos o Plano Plurianual, Projeto de Lei de Diretriz Orçamentária e Orçamento Anual, o presidente determinará sua publicação, distribuição em avulso aos deputados. Parágrafo 1º. Após a sua publicação e distribuição em avulso, será o projeto encaminhado à Comissão de Finanças, Tributação, Fiscalização e Controle, que é a comissão competente para tal ação. Parágrafo 2º. Designado o relator, permanecerão o projeto na comissão para o recebimento de emendas durante o prazo de 8 dias. Artigo 87. Decorrido o prazo do artigo anterior, a Comissão de Constituição, Justiça, Tributação e Controle apresentará parecer sobre o projeto de emenda no prazo de 15 dias. Artigo 188. O parecer será publicado e distribuído em avulso e incluir o projeto na ordem do dia da sessão seguinte para discussão em um único turno. Parágrafo único. É lícito ao deputado primeiro signatário da emenda ou ao relator ou ainda ao presidente da comissão usar a palavra para encaminhar a votação, observando o prazo máximo de 5 minutos. Artigo 189. Aprovada a redação final, a mesa encaminhará o autógrafo ao governador do estado para a sanção. Seção 4 do veto. Artigo 190. Recebida a mensagem do veto, será esta imediatamente publicada, distribuída em avulso e remetida à Comissão de Constituição e Justiça, a fim de apreciar a tempestividade e a constitucionalidade no prazo de 5 dias. Parágrafo único. Esgotado o prazo, a Comissão de Constituição, sem parecer, o presidente da Assembleia incluiu na ordem do dia para deliberação plenária. Artigo 191. O projeto ou a parte vetada será submetida à discussão e votação em turno único dentro de 30 dias contados do seu recebimento. Parágrafo único. A votação visará sobre as partes vetadas, votando sim o deputado que rejeita o veto e não os que aceitam, né, ou que acatam o veto do governador. Artigo 192. Se o veto não for apreciado pelo plenário no prazo de 30 dias, será incluído na ordem do dia da sessão imediatamente, suprestada aos demais proposições, até sua votação final, ressalvadas as matérias de que trate o artigo 28 da Constituição Estadual. Artigo 193. O projeto ou parte vetada será considerado aprovado se obtiver o voto da maioria absoluta de membros da Assembleia. Artigo 194. Rejeitado o veto, será o projeto reenviado ao governador para promulgação. Parágrafo único. Se o projeto não for promulgado dentro de 48 horas, pelo governador, o presidente da Assembleia Legislativa promulgará-lo. E se este não o fizer igual prazo, o vice-presidente da Assembleia o fará. Tá? Capítulo 4 das leis delegadas. Vamos entender. Artigo 195. A Assembleia Legislativa poderá delegar poderes para a elaboração de leis ao governador do Estado, nos termos específicos do artigo 31 da Constituição Estadual. Artigo 196.
A delegação ao governador do estado far-se-á por meio de resolução específica o seu conteúdo e os termos do seu exercício. Parágrafo único. A resolução poderá determinar a apreciação do projeto de lei pela Assembleia Legislativa, que se fará em votação única, proibida a apresentação de emendas. Capítulo 5. Das medidas provisórias. Artigo 197. Recebida a proposição, será imediatamente lida no expediente e, após sua publicação ou distribuição em avulso, será encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação e às demais comissões envolvidas com seu mérito. Parágrafo 1º. Na comissão, a medida provisória guardará a apreciação das emendas por 3 dias, sendo admitida tão somente aquelas que guardem perfeita identificação com a matéria versando na proposição original. Parágrafo 2º. A comissão rejeitará a emenda apresentada em desacordo com o disposto do parágrafo anterior. Ou seja, tem uma emenda que não tem nada a ver com a emenda, com o projeto, a medida provisória, será automaticamente rejeitada. Parágrafo 2º. A comissão poderá emitir parecer pela aprovação total ou parcial, pela alteração da medida provisória ou sua rejeição e ainda pela aprovação ou rejeição da emenda a ela apresentada, devendo concluir quando resolver por qualquer altera o texto. Parágrafo 1º. Pela conversão da proposição ou projeto de lei. E agora o vizinho resolveu tocar uma música no meio da minha aula, mas tudo bem, vamos tentar terminar aqui, né? Segundo, pela apresentação de projeto de decreto legislativo disciplinando as relações jurídicas, pela apresentação de projetos de decreto legislativo disciplinando as relações jurídicas decorrentes da vigência dos textos supracitado ou alterado, em o artigo 192, a comissão disporá no prazo global de 8 dias para emitir o parecer final. Terá então, aí, portanto, 8 dias para aparecer o parecer final sobre a proposição. Parágrafo 1º. Devolvida a proposição à mesa e publicado o parecer, será ela incluída na ordem do dia para deliberação da sessão imediatamente subsequente. Parágrafo 2º. Se no prazo estabelecido do caput deste artigo não haver parecer na comissão, a proposição será incluída na ordem do dia de ofício pelo presidente. Parágrafo 3º. Em plenário, a matéria será submetida a turno único à discussão e votação, se não houver emendas. Artigo 199. Faltando 5 dias para o término do prazo no parágrafo 4º do artigo 29 da Constituição Estadual, sem que a proposição tenha sido deliberada em plenário, a medida provisória será apreciada em regime de urgência urgentíssima, quando dispensarão todos os interstícios de formalidades regimentais. Artigo 200. Esgotado o prazo de que se refere o parágrafo 4º do artigo da Constituição, parágrafo 4º do artigo 29 da Constituição Estadual, sem deliberação da Assembleia sobre a medida provisória, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação elaborará projeto de decreto legislativo disciplinando as relações jurídicas dela decorrente. Artigo 201. Aprovada a medida provisória, o seu texto será encaminhado ao presidente da Assembleia para o prazo de 3 dias promulgá-la como lei. Parágrafo único. A medida provisória em que se for convertida no projeto de lei será encaminhada ao governador para sancioná-la no prazo de 15 dias. Parágrafo 202. Não será admitida a representação de nenhuma sessão legislativa medida provisória rejeitada na Assembleia. Capítulo 6. Das nomeações sujeitas à aprovação da Assembleia. Vamos entender. Artigo 203. No pronunciamento sobre as nomeações e indicações do parecer executivo que dependem de aprovação da Assembleia, serão observadas as normas deste capítulo. Artigo 204. Recebida a indicação, será constituída uma comissão temporária composta por 5 membros, assegurando a representação proporcional, opinar no prazo de até 5 dias. Parágrafo único. A comissão, se julga conveniente, requisitará informações complementares para a instrução de seu procedimento.
Artigo 205. Recebido o parecer com a respectivo projeto de decreto legislativo, o presidente incluiu na ordem do dia no prazo de 48 horas. Parágrafo único. A deliberação será tomada pela Assembleia em turno único pelo voto da maioria absoluta e no caso em escrutínio secreto, tá? No caso aqui a votação será em escrutínio secreto. Capítulo 7º da divisão territorial. Vamos lá. Artigo 206. Processo de criação de município obedecerá às normas e de leis complementares. Artigo 207. Depois de lida em resumo, no pequeno expediente será apresentada e encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que encaminhará e, excluindo pela sua legalidade, remeterá-lo à Comissão de Administração, Trabalho e Defesa do Consumidor, Transporte, Desenvolvimento Urbano e Serviços Públicos, que analisará seu mérito. Artigo 208. A Comissão de Administração, Trabalho e Defesa do Consumidor, Transporte, Desenvolvimento Urbano e Serviços Públicos, é uma comissão em tanto, entendendo que a representação ache-se conforme os requisitos legais para estabelecimento do processo no prazo de 30 dias, por despacho circunstanciado, demonstrará as razões de entendimento e pedirá ao presidente da Assembleia Legislativa que solicite ao IBGE, à Justiça Eleitoral e da Secretaria Estadual da Fazenda as informações complementares para completar as instruções propostas estabelecidas na Lei Complementar 09 de 19 de dezembro de 95. Artigo 209. Completada a instrução do processo com as informações que comprovem que os requisitos da lei são atendidos, caberá à Comissão de Administração, Trabalho e Defesa do Consumidor, Transporte, Desenvolvimento Urbano e Serviços Públicos submeter à apreciação plenária da Assembleia o projeto de resolução autorizando a realização de plebiscito. Parágrafo 1º. Autorizada a consulta popular, o presidente da Assembleia solicitará à Justiça Eleitoral a sua realização. 2. Prestadas as informações e não confirmados os requisitos mínimos exigidos pela legislação, a Comissão de Administração, Trabalho, Defesa do Consumidor, Transporte, Desenvolvimento Urbano e Serviços Públicos conclusivamente encaminhará a proposta ao arquivamento através do despacho do presidente. Artigo 210. De acordo 210. De posse de certidão da Justiça Eleitoral que ateste o desejo da maioria absoluta dos habitantes da área emancipada de se tornar independente, a Comissão de Administração, Trabalho e Defesa do Consumidor, Transporte, Desenvolvimento Urbano e Serviços Públicos elaborará parecer da lei, que submete ao plenário, observará se as normas gerais e tramitação deste regimento. Parágrafo único. Se o resultado do plebiscito for contrário à Comissão de Administração, Defesa, a comissão, com esse nome todo aí que você já sabe, encaminhará a proposta ao presidente para arquivamento. Capítulo 8º do regimento interno, rapidamente, que vamos fechar aqui, Artigo 211, o regimento interno poderá ser modificado ou reformado por meio de projeto de resolução de iniciativa de deputado, da mesa, da comissão permanente ou de comissões temporárias para este fim criada em virtude de deliberação da Assembleia. Parágrafo 1º. O projeto, após publicação e distribuição em avulso, será remetido à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, onde permanecerá durante o prazo de 8 dias para o recebimento de emendas, devendo a comissão oferecer parecer sobre o projeto de emendas no prazo de 15 dias. Parágrafo 2º. Aprovado o projeto de parecer, será publicado e distribuído em avulso. O projeto será, então, incluído na ordem do dia para apreciação e votação em 2 turnos, exigindo a maioria absoluta para sua aprovação. Beleza? Falamos mais aqui, Regimento interno da Assembleia Legislativa. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. O concurso está chegando, vamos fazer, vamos focar, vamos estudar.